Eu sempre comemoro o Natal. E por isso eu vou ser salvo e vou para o céu. Eu nunca comemorei o Natal. E por nunca participar, eu vou ser salvo e vou para o céu? É uma pergunta retórica. Aqueles que comemoram o Natal todo ano perdem a tua salvação? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, fica comigo neste vídeo. Nós vamos estar falando a respeito do Natal. O cristão, se comemorar o Natal, ele vai para o inferno. O Natal implica na salvação. Fica comigo nesse vídeo. A origem do Natal, queridos irmãos, é uma origem romana. Está ligado ao contexto pagão do Império Romano. Especialmente, segundo a história, a festa conhecida como Dies Natalis Solis Invicto, que significa o dia do nascimento do Sol Invicto. É a festa do Sol Invicto, celebrada em 25 de dezembro, instituída oficialmente, queridos irmãos, pelo imperador Aureliano em 274 depois de Cristo. Era uma homenagem ao deus Sol, Sol Invictus, símbolo de vitória, luz e poder na crença deles. Marcava o solstício do inverno no calendário romano. O momento em que os dias voltam a crescer após os períodos mais escuros do ano, segundo a crença deles. Representava para eles e representa o renascer do sol, o retorno da luz do mundo. Saturnais, a festa de Saturno. Antes mesmo do Sol Invictus, os romanos celebravam as Saturnais entre 17 e 23 de dezembro. É uma festa dedicada ao deus Saturno, ligado à agricultura. Era marcada por troca de presentes, banquetes, liberdade temporária para escravos e muita celebração e alegria. As Saturnais criaram a atmosfera cultural que mais tarde influenciaria tradições ligadas ao Natal. A apropriação cristã da data. No século III e IV, queridos irmãos, diz a história, com o avanço do cristianismo, houve a necessidade de definir uma data para celebrar o nascimento de Cristo, o menino Jesus. A Bíblia, queridos irmãos, ela não revela o dia exato do nascimento de Cristo. Segundo a história, a igreja primitiva escolheu o 25 de dezembro para aproveitar uma data já culturalmente forte entre os romanos, facilitando a conversão. Simbolizar Cristo como a luz do mundo, João 8,12, contrapondo-se ao culto do Sol Invictus. Substituir práticas pagãs por um significado cristão. Assim, queridos irmãos, o Natal cristão foi colocado exatamente no dia da festa do Sol Invictus. Por que o Natal se firmou então nessa data? Porque o Império Romano, queridos irmãos, já vivia grande festa no período. Era o momento ideal para estabelecer então uma celebração cristã oficial.
A data foi incorporada oficialmente quando o cristianismo tornou-se permitido e, posteriormente, a religião do Império Romano, quando também o imperador Constantino, né, a história diz que ele se converte, alguns historiadores dizem que foi uma falsa conversão. Então ele une a política e a religião, né, trazendo uma denominação chamada de universal. A origem do Natal romano é uma adaptação cristã de festividade romana anteriores. Dias natalis solis e victus, principal. Saturnais, influência cultural e social. E tudo isso, queridos irmãos, foi interpretado para celebrar o nascimento de Cristo, a luz verdadeira que veio ao mundo. O cristão pode comemorar o Natal? Sim, a Bíblia não proíbe celebrar o nascimento de Cristo. O importante, queridos irmãos, é fazer tudo para a glória de Deus, conforme está escrito em Romanos 14, versículo 5 ao verso 6. O Natal, irmão, só tem sentido quando Cristo é o centro e a glória é de Deus. Existem muitos legalistas, extremistas, que se dizem que quem comemorar o Natal vai para o inferno, e eles que não estão comemorando vão para o céu. Em Efésios capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, que pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito de Deus. Ou seja, a salvação é pela morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por intermédio de Cristo. Portanto, a prática do homem de deixar de fazer ou fazer algo não vai conduzi-lo à eternidade, mas é pelo sangue de Jesus. É por sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Aquele que crê em Cristo e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que é batizado, esse sim será salvo, conforme diz as Escrituras. A Bíblia revela a data exata do nascimento de Jesus? Não. As Escrituras não informam a data específica. O foco das Escrituras é quem nasceu, não o dia. A data não salva. O Cristo que nasceu é quem salva. O presépio é fiel às Escrituras? Queridos irmãos, parcialmente. No Evangelho de Lucas fala da manjedoura e dos pastores. Mateus fala dos magos. Cenas completas do presépio, das tradições, são tradições posteriores. O presépio aponta para a manjedoura, mas a manjedoura aponta para a cruz de Cristo. Paganismo e o Natal. A relação? Alguns elementos culturais existiam, queridos irmãos, antes do cristianismo, mas a igreja transformou o dia em memorial do nascimento do Salvador. O Evangelho redime, ele não copia. Cristo não herdou o paganismo. Cristo transforma tudo para a glória de Deus Pai. João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também escreveu no capítulo 1, verso 1 do seu Evangelho, que no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e ele habitou no meio de nós. E vimos a sua glória,
a glória do Filho unigênito do Pai. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creem em teu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, Cristo que desceu do céu, enviado por Pai, se fez embrião, se fez beber no ventre de uma mulher ainda virgem, por nome de Maria. E Cristo se faz criança, Deus se faz beber, e ele nasce se fazendo criança, se fazendo homem, se fazendo adolescente, se fazendo pré-adolescente, se fazendo criança e indo até a morte, sendo crucificado com morte de cruz pelo amor do Pai, para que a perdão e ofensa e a remissão viesse até nós por sua graça, e na sua morte temos a redenção, e na ressurreição a justificação e a vida eterna. Portanto, o Natal comemora-se, a igreja comemora o nascimento do menino Jesus. Quem começou a comemorar o Natal? A prática, queridos irmãos, começou entre cristãos do Império Romano, entre o século 3 e 4. Não foi um povo específico, mas a própria igreja ali, histórica. O Natal se tornou festa porque o céu celebrou o nascimento do Salvador. Alguns dizem que devemos somente comemorar a morte de Cristo, mas as Escrituras dizem que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito existiria. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, antes do princípio, Deus já era Deus. No princípio, antes do princípio, Deus já existia. Todo o princípio, toda a criação que existe acima no céu, na terra e abaixo da terra, saiu de Deus pelo poder da tua palavra, o haja a saber o teu Filho, Cristo Jesus. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando todas as coisas. O Natal se tornou festa porque o céu celebrou o nascimento do menino Jesus. Significado da palavra Natal no hebraico existe. Natal vem do latim natalis, abre aspas, nascimento. Portanto, em hebraico, nascimento, leida. Não existe a palavra Natal como conceito hebraico, Em qualquer idioma, o nome que exaltamos é Yehud Adved, que é Yahvé, Yeshua, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou que Sou. Qual é o significado de Papai Noel? Ensine para o teu filho que o Papai Noel de vermelho, que vem no trenó, que desce na chaminé com presente, isso foi criado pelo próprio paganismo. Mas se você se reúne no Natal com a sua família e ensina o nascimento de Cristo, o sacrifício da cruz de Cristo e a vida eterna e a salvação, porque Jesus é o único e suficiente Salvador. Esse Noel de vermelho não salva nem ele mesmo. Portanto, queridos, ensinem na sua mesa da ceia o nascimento de Cristo, apontando para ele de forma cristocêntrica na sua ceia. Isso não fará mal algum, e glorificando a Deus Pai. O significado do Papai Noel, ele foi inspirado em Nicolau, bispo cristão do século IV. A cultura moderna distorceu a figura. Então você vê que a figura foi sendo distorcida. O Natal não é sobre o Noel, é sobre o Emanuel, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Emanuel significa Deus conosco. É pecado ter árvore de Natal em casa durante a celebração? A Bíblia, queridos, ela não proíbe.
Pecado está na intenção, não no objeto. Fuja apenas do consumismo e da idolatria, que também o Natal serve para consumismo, né? Parece lá, né, aquele caminhão vermelho que vocês sabem, né, aquele refrigerante, né, o Papai Noel lá e tudo, dançando, e por aí vai, consumismo. Uma árvore não salva e nem condena, mas Cristo salvou no madeiro, na árvore da cruz do Calvário. Ele disse: está consumado, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então, Cristo nos trouxe a salvação e a vida eterna. Presentear é bíblico. Eu posso dar presente no Natal, posso presentear a minha esposa, posso presentear os meus filhos, o meu amigo, o meu vizinho, o meu parente? Sim, quando isso é feito com amor, sem outras intenções, né? Quando é feito com amor e propósito. Os magos presentearam Jesus, conforme Mateus 2, verso 11. O problema não é o presente, é o consumismo, mais uma vez. O céu deu o maior presente, Jesus Cristo, Filho de Deus, para todos nós, que foi moído, chicoteado, colocaram uma coroa de espinho, foi crucificado. Mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos e ele vive eternamente. E ele voltará para buscar a tua igreja, aqueles que nele creem. Como a Bíblia trata tudo isso? A Bíblia guia por princípios, né? Fazer tudo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios 10, verso 31. Evitar escândalos, exaltar a Cristo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A melhor forma de celebrar o Natal é viver para aquele que nasceu por nós. Queridos, no Natal não tem coisa melhor do que você sair pelas ruas, pelas debaixo das marquises e convidar aqueles que estão em situação de rua para participar da ceia, da mesa com você. Ou se não, montar uma mesa juntamente com aqueles que são necessitados, com os órfãos, com as viúvas, e isso eu tenho certeza que o céu também vai se agradar. Portanto, respeito você que comemora Natal aí pelo legalismo, pelo extremismo, respeito você que acredita no Papai Noel, mas esse é um vídeo de estudo fundamentado na perspectiva bíblica. Portanto, queridos irmãos, comemorar o Natal não salva e nem condena ninguém ao inferno. A salvação não depende das datas, festas ou tradições, mas exclusivamente da fé em Jesus Cristo. Abacuque 2, verso 4, a parte B, diz que o justo viverá pela fé. João também escreveu: todos aqueles que é nascido de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Judas também escreveu no capítulo 1, verso 3, batalhem pela fé. Hebreus 11, verso 1 também está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai para o inferno por comemorar o Natal. E não vai para o céu também por ter comemorado o Natal. A salvação não é pelas obras humanas. A salvação não está em dias, rituais, tradições. Não. A salvação está somente em Cristo Jesus, que é o autor da nossa fé. Só Jesus salva, queridos irmãos, e não o Natal. O que leva ao céu é crer em Cristo, é arrepender do seu pecado, é converter dos seus maus caminhos e viver para Ele. E o que condena é rejeitar a salvação e o Filho de Deus. O Natal não salva ninguém. Quem salva é o Cristo, que é comemorado no nascimento do Natal. A salvação, queridos irmãos, é a obra da graça. Cristo é o único caminho que conduz à vida eterna. Paulo também escreveu: já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
e agora a vida que eu a vivo na fé do Filho de Deus. Portanto, vai para a cruz, seja crucificado, querido, nasça de novo, porque a Bíblia diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, portanto, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem os principados, nem os anjos, nem as tribulações, nem o porvir, nem o presente, nem as tempestades, nada poderá nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Conclusão: os cristãos podem comemorar o Natal consciente, desde que tudo seja cristocêntrico e aponte para a pessoa de Cristo. Não focamos símbolos, focamos no Salvador. O Natal é a revelação do amor divino em Cristo Jesus. Natal não é uma tradição, é o céu entrando na terra na pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a revelação das Escrituras pelo Espírito Santo possa te fazer a compreender e que você e a sua família tenham um Natal repleto da presença de Cristo, das bênçãos de Deus, e um 2026 abençoado para a glória de Deus Pai. Portanto, queridos, este vídeo não tem edição, perdoe os erros, mas compartilhe, deixe o seu like e se inscreva neste canal para que nós possamos alcançar as almas e o nome de Jesus ser glorificado e que o Evangelho seja propagado. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.